Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, o nosso assunto é Espírito Santo, Deus onipotente. Já estudamos o Deus Trino, já estudamos o Pai, o Filho, agora nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Nesse caso aqui, o Espírito Santo vai gerar um Messias. E, é lógico, ele vem, anuncia para Maria, e ela autoriza, veja bem, ela autoriza que ele faça aquilo que tinha que fazer. Agora vamos chamar a atenção de alguns detalhes. Que ele é Deus, todos nós sabemos. Que ele é onipotente, todos nós sabemos. Mas tem uns detalhes interessantes aqui. Se Jesus Cristo nascesse da árvore genealógica de Davi, ele viria de Adão e Eva. Então ele nasceria pecador. Um pecador não pode morrer por outro pecador, ele pode morrer por si mesmo. Se ele nascesse da árvore genealógica de Maria, que também vinha de Davi, ele, associando a Adão e Eva, ele também nasceria pecador. Então Jesus Cristo não poderia nascer nem do espermatozoide de José e nem do óvulo de Maria. Se nascesse de um dos dois, ele nasceria pecador. Seria inútil. Ele não poderia morrer por mim, por você, por todos nós. Então o que o Espírito Santo tinha que fazer? Tinha que colocar no ventre de Maria um óvulo fecundado, que a ciência chama de ovo ou zigoto. E a partir do óvulo fecundado, nascer o Messias. Isso assim, talvez no passado isso fosse uma coisa estranha. Meu Deus, o que é isso? Não, hoje é comum. Nós conhecemos a barriga solidária. Nós conhecemos barriga de aluguel. Né? O espermatozoide é unido ao óvulo in vitro, coloca-se no ventre de uma mulher e nasce uma criança que nem é dela. Nem é dela. Uns pagam para fazer isso e outros recebem solidariamente. É a chamada barriga solidária. A mãe que gera um bebê que não é dela. Ou barriga de aluguel, uma mãe que gera um bebê que também não é dela. É verdade que tem havido problemas, porque às vezes alguém contrata uma mãe para gerar um bebê e daí a mãe se apega ao bebê e não quer devolver para o dono. N problemas apareceram. Mas nesse caso aqui específico, Maria autoriza Deus a fazer isso. Não, pode, eis aqui a tua serva, faça conforme a sua vontade. Ela autoriza. Aí que o que o Espírito Santo faz? Gera na barriga dela o Messias, que não pertencia a ela, mas era o Filho de Deus encarnado. Né? O João fala sobre isso, né? Que ele viria e se encarnaria como um homem, para nascer como um homem, viver como um homem, morrer como um homem e morrer no nosso lugar. Para isso, ele não poderia ter pecado. E para não ter pecado, só sendo gerado mesmo pelo Espírito Santo. Uma vez que ele não tinha pecado, e ele morreu na cruz, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele pagou o nosso pecado. Pagou o pecado da humanidade. A humanidade quer aceitar? Aceita. Se não quiser, vai se acertar com Deus. Mas o fato é que o Espírito Santo, que é Deus onipotente, gera o Messias no ventre de Maria. E mais do que isso,
O Espírito Santo é que toma conta da igreja. A Bíblia mostra Jesus ascendendo ao céu em Atos, no capítulo 1. E ele deixa claro, fica em Jerusalém, que de lá você vai ser revestido de poder. O Espírito Santo viria em seu lugar, iria derramar o Espírito sobre os discípulos, e estes substituiriam Jesus, dando início à igreja que nós conhecemos hoje. Aliás, diga-se de passagem, eu tenho visto na internet muita gente dizendo, não, porque a igreja nasceu na igreja católica e a Bíblia é da igreja católica. Não é nada disso, não é nada disso. A igreja partiu de Jerusalém. E de Jerusalém, a partir do que o Espírito Santo veio, e o Messias morreu na cruz e ressuscitou, foram geradas 40, 50 igrejas. 40, 50 igrejas. Está narrado no livro de Atos dos Apóstolos. E dessas 40, 50 igrejas, uma delas seria a igreja de Roma. Uma. E é lógico que na igreja de Roma, no ano 313, então foi edificada a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ela não é a única, ela não é dona da Bíblia, ela não é dona de nada. É verdade que nós, protestantes, viemos da Igreja Católica. Mas ela não é dona de nada. O dono de tudo é Deus, e é o Espírito Santo que está aqui tomando conta da igreja. Por que eu estou gravando um vídeo desse? Porque a unção do Espírito Santo me alcançou, me converteu. Eu me agreguei à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e estou fazendo aqui um trabalho voluntário para Jesus. Estou mostrando para todo mundo que queira, ou que for novo convertido, ou que não conhece nada, que tem um Deus. E que esse Deus está aqui tomando conta de mim, tomando conta de você. Esse Deus faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E converte o homem para que ele mude de vida e adore a Deus em espírito e em verdade. Isso independe de tudo, porque o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Ele pode fazer tudo sozinho ou usando nós, é lógico.